Nocautecast 73, mais uma edição aqui do nosso podcast sobre MMA, feito por fãs do esporte. Eu sou o Davi Carvalho e estamos aqui em mais uma semana, vindo aí de dois eventos bacanas, e estou aqui com a rapaziada, dois dos membros aqui do Nocautecast. Primeiro deles, o cowboy do Nocautecast, Gabriel Sater. Fala, Gabriel! E aí, meu amigo, tudo bem? E aí, Davi? Como é que tá essa força por aí? Como é que tá, André? Saudade de falar com vocês. Bora debater dois eventos, hein? Agora a maior riqueza da quarentena é o UFC. Boa, cowboy. E com a gente também, direto de Mariana, Minas Gerais, André G. E aí, André G, beleza, mano? Fala, rapaziada, tudo certo? Vamos lá, né, cara? Luta demais aí pra gente comentar. Dois eventos, um no meio da semana, outro no final de semana. Muito assunto aí. Vamos lá falar um pouquinho de MMA. Os últimos 5 episódios do Nocautecast são disponibilizados em agregadores de podcast para todas as plataformas, Android, Apple, e também temos a nossa playlist no Spotify. Agora, se você quer conferir um episódio mais antigo ou até maratonar todos os episódios, em nosso canal no YouTube tem desde o primeiro. E se você é um Nocautecaster mesmo, eu aposto que já nos segue no Nocautecast no Instagram. Por lá colocamos as principais notícias do mundo do MMA. Bom, começando aqui pela resenha do UFC Fight Night Jacksonville, que rolou Smith vs Teixeira, um evento... Bom, nessa última semana, tivemos uma semana com 3 eventos, né, mas a gente tá fazendo essa resenha de 2 deles aí. E, cowboy, a gente pode considerar que esses 2 eventos somados aí dão mais ou menos o 249 que passou, que foi um baita evento? Somando esses dois, o que você acha com relação a entretenimento aí? Davi, como eu comecei falando, Tele, né? Que riqueza na pandemia é o UFC. Quero dizer o quê? Que nesse momento que não tem nenhum esporte, a gente que é super fã de luta, qualquer evento, Fight Night, né? Qualquer evento que tiver, a gente vai ficar super feliz, né? Começa por aí o pensamento. Claro que o 249 foi um evento único e super carregado o card, né? Quase que impecável, um dos melhores cards do ano, se não o melhor até agora. E com isso, esses 2 eventos Fight Nights, a gente sabe que, né, não conseguem nem somados chegar ao 249, mas deu muita diversão, várias lutas boas pra gente falar, e assim, tô empolgado porque Glover Teixeira fez eu pagar minha língua no palpitão lá no nocaute, fiquei feliz em ter errado esse palpite, né, e me marcou, né, porque foi culpa do mestre Orsano, que não tá aqui pra se defender, que ele fica pilhando a gente, né, André? Esquadrão brasileiro, pá, eu ia de Glover, ele falou tanto na minha orelha, que eu acabei mudando e errei, ou seja, não deixo mais o Orsano pegar pilha em mim. André G, o Gabriel falou meio que dos 2 Fight Nights aí, então a gente particularmente desse Fight Night do Glover versus Smith, isso, Jacksonville, o que você achou do evento como um todo? Foi bacaninha? Pô, evento bem divertido, né, cara? Desde o começo ali, a gente teve vários nocautes, finalizações, teve um pouquinho de tudo. Foi um evento que deu para se divertir bastante. Tivemos ótimas lutas também, né? Tanto ali no card preliminar, a gente teve aquela luta ali do Brian Kelleher, também luta principal do Dober Alexander Hernandes. A gente teve algumas lutas bem divertidas. Foi legal sim. Tem alguma dessas que você queria dar um destaque do preliminar ou até do principal? A gente pode falar do evento como um todo, até mesmo porque no site do UFC, esse evento do Glover e do Smith, ele não separou em preliminar, por mais que a gente tenha tido isso no evento na noite, mas a gente pode falar de uma forma geral, André G. Tem alguma luta que você queira fazer um comentário aí? Cara, vou falar aqui da luta entre o Michael Johnson e o Thiago Moisés. Boa. O Michael Johnson estava aí, né, tentando se livrar dessa fase ruim que ele vem em sequência. Já era sua segunda luta, né, na sua volta ao peso leve. Pegou o brasileiro Thiago Moisés e estava fazendo um primeiro round impecável, né, dominando em pé, tinha magoado bastante. O Thiago estava muito bem. E quando voltou para o segundo round, o Thiago foi direto ali para uma chave de perna. Ele conseguiu, né, até com uma certa ajuda aí do Michael Johnson, encaixar ali perfeitamente a finalização e fez ele batucar. Mais uma derrota aí para o Michael Johnson, uma luta que
foi bem interessante, teve um primeiro round muito movimentado e uma finalização espetacular. Thiago Moisés está de parabéns e consegue aí, né, mais uma vitória dentro do UFC. Quem sabe agora o brasileiro consegue dar uma sequência maior, encaixar algumas outras lutas e colocar realmente o seu nome aí no topo, pelo menos ali, dos atletas que estão do lado de fora do ranking desse peso, né, do peso leve. Boa. E André G, e o Michael Johnson? O que você me diz dele? Ele tá com uma sequência aí nas últimas... Nas últimas 3 lutas foram derrotas. Ele tem as últimas vitórias dele foi contra o André Fili, que é um nome relativamente bom. Depois tem o Artem Lobov. Mas antes disso ele tem uma sequência também de 3 derrotas ali pro Elkins, pro Justin Gaethje e pro Khabib. Então assim, somando aí nas últimas 8 lutas, ele tem 2 vitórias. O que você me tem a falar do Michael Johnson aí, André G? Pois é, cara, se a gente voltar um pouquinho mais, nas últimas 11 lutas ele tem 3 vitórias, né? São 3 vitórias, 8 derrotas, uma sequência muito ruim do Michael Johnson. Ele parece que ele já não se encontra mais, né? Ele ficou um lutador datado, ultrapassado, ele não consegue performar bem contra lutadores que vão colocar pressão nele, como foi o Khabib, como foi o Justin Gaethje. Ele não está conseguindo performar bem contra lutadores de chão, não está conseguindo performar bem contra lutadores que preferem a luta de trocação, né, contra o Josh Emmett. Realmente o que aparenta é que ele ficou para trás, né? O esporte evoluiu, o MMA foi em diante e ele continua sendo um lutador que não conseguiu adicionar novas técnicas, adicionar novas qualidades ao seu jogo e não consegue passar por ninguém que tenha um nível razoável, né? A última vitória dele foi contra o Artem Lobov e isso já quer dizer muita coisa sobre o nível que ele se encontra hoje em dia. O que é uma pena, até alguns anos atrás ele era um lutador muito bom para tanto para a categoria dos penas quanto para a categoria dos leves. Mas hoje em dia eu já imagino ele com um pé e meio para fora da porta do UFC. Boa. Cowboy, qual o seu destaque aí desse evento como um todo? Sem ser as lutas que a gente pode comentar mais pra cima. Cara, eu ia falar do Drew Dober, né? Mas o Arlovski merece muito respeito, né? Porque um veteraníssimo, nesse momento da carreira, pegar um estreante no UFC, o Felipe Lins, mas que é campeão do GP peso pesado da PFL, né? É um lutador que vem com vontade de mostrar serviço. A gente sabe da pressão de estrear no UFC, mas assim, o Arlovski conseguiu levar essa luta, uma decisão, prova que tá aí, ó, conseguindo fazer um jogo que protege o queixo dele, que a gente sabe que não é dos melhores, mas vem mostrando o cardio. Enfim, para um veterano como ele, ex-campeão, eu acho que vale o destaque sim, viu, Davi? Né? Pô, claro que vale. E curiosidade que os dois são da mesma academia, né? E isso daí não atrapalhou eles de entrarem lá e lutar um contra o outro, não. Verdade. É que querendo ou não, lembrado, André. A América Top Team ela é enorme, ela é gigante, então é capaz também dos caras nem ter tanto contatos assim também, né? Verdade. E aí assim, eu fico imaginando, né, como é que deve ser pro próprio camp fazer uma estratégia pro próprio atleta que treina lá, né? Mas é bom, porque o atleta vai ter consciência, né? Você imagina, o Felipe perdeu, né? Então o camp dele vai saber o que também fazer para melhorar aquele próprio atleta. Deve ser interessante na hora de corrigir os erros. Boa. E o Cowboy, você achou que o Felipe Lins estava pequeno nessa categoria? Porque ele foi campeão na PFL lá, até o André G, que acompanha mais, também pode dar a opinião dele, porque assim, querendo ou não, os pesados já no UFC já não é aquela grande coisa, né? E na PFL e ainda tinham os maiores nomes lá, são os veteranos do UFC que já não faziam mais tanta diferença. Você acha que ele é pequeno pros pesados, ou Cowboy? Davi, eu analisando na hora não me deu essa impressão, não. Ele pode ser o cara, de repente, de tamanho, não a maior envergadura, o maior peso, né? Mas a gente já viu que peso, né, nessa categoria também não quer dizer vantagem, né? Esse tipo Miocic tá aí pra provar isso. Tem o Cormier, que fica bem grandão, né, gordão, mas tem um centro de gravidade bem baixo. Então o Cormier, com aquele wrestling dele, ninguém quer do cara, né? Mas falando do Felipe Lins, eu não achei.
Não. E André G, você ia completar mais alguma coisa, Cowboy? Não. Ah, tá. André G, falando da PFL aí, você que acompanha um pouco mais, a gente sabe como que era era competitivo, né, as chaves lá do GP que tinha na PFL, mas os pesados não era lá grande coisa, né? Pois é, cara, ali ele acabou pegando, acho que todos os lutadores que ele pegou, na verdade, são ex-UFCs, né? Ele pegou lá nesse GP, ele pegou o Alex Nicholson, lutou aí no UFC, pegou lá o Jared Foscolt, também um cara muito conhecido, o Josh Copeland também já tinha passagem pelo UFC. Então, assim, por mais que não seja lá o evento de melhor nível do mundo, eram lutadores competitivos. Mas ainda assim, o Felipe Lins, ele até pouco tempo lutava na categoria dos meio pesados no Bellator. Ele chegou até a lutar contra um grande prospecto russo, que é o Vadim Nenkov, né? Contra o Guilherme Bomba. Ele era um cara que fez grandes combates lá no Bellator e agora chega aí no UFC. Acredito que o ideal para ele seria realmente descer de categoria. Ele não é um cara tão grande, né? O alcance dele é só de 1,82 m, poxa. Uma categoria que tem lutadores com alcance acima de 2 metros, ele fica em muita desvantagem. Vamos ver aí o que ele faz para o futuro, né, nas próximas lutas. Como o Gabriel falou, né, estrear no UFC nunca é fácil, sempre tem uma pressão extra, mesmo para um lutador rodado como ele, que já passou por grandes eventos, é bem complicado. Agora fica a expectativa de que ele se adapte melhor ao evento e também mude de faixa de peso para poder ter um rendimento um pouco melhor aí nas suas próximas lutas. Boa, André G. Uma luta também que o Cowboy quase comentou ali que foi bem bacana também foi essa categoria leve, uma luta entre o Alexander Hernandes e o Drew Dober, uma luta que a gente já tinha visto como uma coisa bem parelha, um casamento assim, parecia que era, acho que foi um dos melhores casamentos da noite, assim, com lutadores que próximo assim das suas capacidades. Foi bem bacana, uma luta onde o Alexander Hernandes ele estava muito mais rápido, né? Você via que a movimentação dele, ele estava tentando buscar cortar ângulos ali, e o Drew Dober, eu tive a impressão que todo golpe que ele queria soltar era aquele golpe para acabar com a luta, né? Então ele ficou caçando o Hernandes o tempo todo ali no octógono, o Hernandes tentando se movimentar. Mas é curioso, né? Quando a gente pensa que um lutador que se solta com tanta força os golpes, assim, vai cansar e chega uma hora, vai decair. Mas de fato esses golpes foram machucando bastante o Hernandes. Então ele foi sentindo ali na luta. Ele até tentou buscar algumas quedas ali, mas as defesas de queda do Drew Dober também estavam muito boas. Então que acabou ali que no segundo round o Herbie Dean ele teve que parar a luta porque já não estava mais dando condições para o Hernandes continuar na luta. Uma luta bem bacana, né, Cowboy? Davi, gostei muito da performance dele, como você mesmo colocou muito bem, foi uma luta muito equilibrada, difícil de escolher mesmo, ponderei bastante. Eu percebi também o bom momento que o Drew Dober vem, que ele já vinha de 2 vitórias consecutivas, né? Na verdade, se for analisar, nas últimas 3, 4, 5, 6, 7 lutas, ele só perdeu para o Beneil Dariush, numa luta que, se eu não estou enganado, ele começou dando o maior calor no Dariush em pé, né? O Beneil Dariush conseguiu uma finalização, porque é um ponto mais, não fácil, mas é o ponto onde você consegue ganhar do Drew Dober, né? Ele que perdeu por Olivier Aubin-Mercier no passado, por Mata-Leão, enfim. Eu vi uma performance exemplar dele, como você mesmo colocou, o Hernandes muito rápido, com chutes, trabalhando no entra e sai, né, de uma forma explosiva. Fiquei curioso para ver quanto tempo iria durar com esse gás, né, porque esse tipo de jogo de entra e sai cansa demais. Então assim, e o Hernandes é um cara muito alto para a categoria, né, mas eu sabia que a hora que o Drew Dober encaixasse a mão, né, com o decorrer da luta, tinha essa chance, e foi o que aconteceu. O que eu ia falar, curiosamente, Davi, também que tem uma luta para casar para ele a seguir na hora do matchmaker da casa, especial pro Drew Dober, se você me permitir. Boa, Cowboy. Já a gente comenta. Também é uma luta aí pra gente só comentar de forma rápida pela categoria peso pesado. Ben Hoffel encarou o Vince Sampro, que tava estreando nos pesados ali, e não deu pro Sampro, né, André G? O que você acha dessa luta? O Sampro tentou
bastante ali no começo da luta, se movimentar, tentar trabalhar uma parte mais técnica da luta. Aí eles acabaram indo pra decisão, né? Foi uma decisão dividida. O que você achou desse resultado, André G? Gostou? O que você acha que o Vincent Pro ainda pode tentar alguma coisa nos pesados? Cara, eu não sei dizer se foi por conta da quarentena, mas o Vincent Pro estava muito mal, ele não estava tão bem preparado, o gás dele durou um round e meio. Claro, ali nos pesos pesados a gente sabe que isso daí já é tradição, os lutadores realmente eles não duram muito tempo, mas foi uma luta terrível, extremamente arrastada, 2 lutadores ali que eles estavam pecando por falta de técnica, um deles decidiu que passaria a luta inteira ali, chorando as mágoas no ombro do outro, foi uma coisa terrível e espero que a gente não seja obrigado a ver novamente uma tristeza como essa. Cuidado que o Mestre Orsano não vai gostar desse papo aí, André G. Que aí é peso pesado. Boa, rapaziada. Vamos pra luta principal então do evento, categoria meio pesado. O Anthony Smith que encarou o Glover Teixeira. Uma luta que o favoritismo estava bem alto pro Anthony Smith. Já vou até falar aqui que eu acertei esse palpite. Fui na contramão de todo mundo. Na verdade, eu acho que, se eu não me engano, esse evento eu gabaritei. Eu fui de Glover, fui de Big Ben, fui de Dober. E qual que era uma última que a gente tinha feito lá no palpitão? Eu acho que eu errei. Eram essas 3. Eram essas 3, né? Acho que uma luta bem bacana. A gente viu aí uma diferença técnica e principalmente de idade. A gente já começando a luta, todo mundo tava com aquela visão, né, de o Glover já um cara veterano, mas ele foi muito na malandragem, né, o Smith muito mais novo, ele tava acertando muitos jabs ali no começo da luta, mas a experiência do Glover. Cowboy, o que você achou dessa vitória pro Glover? A gente pode falar só entre nós aqui pro Mestre Orsano não ouvir. Você comemorou muito essa vitória brasileira aí? Cara, demais. Por quê? Eu sou muito fã do Glover, né? Tanto pelo atleta, tanto pela pessoa que ele é também. Eu não conheço pessoalmente, mas dá pra ver que o cara é muito carismático. É gente da mineiro, né? Bom de sobralha. E assim, no melhor gênero da palavra, né? Sem ofender ninguém, mas o Glover é um ogro, né, cara? Quero dizer o que o ogro? É um cara que aguenta a pancada, um cara que tem muita força física. Até o próprio Anthony Smith, durante a luta, a hora que ele parou por causa de algum golpe baixo, eu acho, ele comentou com alguém ali embaixo, Dana White, alguém da comissão do UFC, falando, esse cara é feito de aço, né? Igual o Rock Road comentou quando chutou Yoel Romero, e numa entrevista pós-luta comentou, o cara é de concreto, ou seja, o Glover é criado ali, né? Mansando burro brabo, tipo o cowboy, né? O Alex Cowboy brasileiro. Tem aquela força física do campo que é muito bruta, né? Eu quero dizer com isso, quando eu falo de ogro. E o que acontece? Glover tem essa característica de aguentar muito sufoco e mostrar muito jogo de wrestling e de chão. Eu fui Anthony Smith por conta das performances que ele teve por último, batendo até o Gustafsson, né? Então assim, eu tava impressionado com o Anthony Smith, mas que também com a quarentena, não só o Smith, mas assim como o Vincent Pro e uma galera, né? Você consegue ver no shape da galera que eles não estão naquela mesma forma física, André. Sabe assim, não analisando, eu fico olhando, né, o shape da galera, mas você vê, quando o cara tá muito bem preparado, a musculatura tá muito em dia. E quando o cara tá com a musculatura um pouco mais, parece que flácida, a gente vê uma diferença no preparo, me parece, entendeu? A gente sabe que tem o corte de peso, sei disso, também fica mais flácido ali o corpo, mas eu sinto que a quarentena prejudicou muita gente. E não foi o caso do Glover, porque ele tem uma academia que ele treina na academia dele, sempre treinou sozinho. André e Davi, até pergunto pra vocês, você acha que quem sempre treinou mais sozinho, né? Lógico que vocês podem falar que, de repente, Tony Ferguson não é um bom exemplo, mas quem sempre treinou mais sozinho, com uma equipe mais fechada, tá tendo algum tipo de vantagem, talvez, do que aquelas equipes que não podem mais treinar com muita gente? Ou melhor, que nem aqueles atletas que treinam com muita gente, muito material humano, e não estão podendo mais ter tanto recurso. Você acha que isso faz alguma diferença, André e Davi? Cara, eu vou te dizer que eu acredito que faz uma diferença no psicológico da pessoa, né? Quem está acostumado ali no dia a dia de ter poucos parceiros de treinos, né? Poucos treinadores, atenção exclusiva, poder montar ter, né, essa liberdade de montar sua programação de treinos, quem está acostumado com isso está tendo uma ligeira vantagem psicológica, né? Agora, quem está
esses atletas de grandes academias, American Top Team, que estão ali todo dia com uma categoria lotada de monstros dentro da academia, podem pegar atletas de nível mundial e treinar o tempo inteiro, e agora eles estão reduzidos a um ou outro nome, fica realmente complicado. Acredito que pode sim ser uma vantagem. Eu também acho. Essa parte psicológica, eu acho que ainda vai muito de perfil de lutador, né? Você vê que a gente sabe que tem lutadores que são mais introspectivos ali, ele meio que se isola no mundo dele, depende de um ou dois técnicos, e tem uma rapaziada que depende daquele incentivo da equipe, né? Eles fazem aqueles mutirões de treino, vai todo mundo, faz aqueles circuitinhos de um com o outro, então, de fato. E a gente, pelo menos dá a impressão, né, Cowboy, que a gente tá vendo algumas coisas diferentes que a gente não via antes, né? Não tem como a gente cravar que de fato tá fazendo tanta diferença assim, mas a gente com a experiência que eu digo, com o tempo que a gente tem de assistir evento do UFC, a gente vê que esses últimos eventos tá tendo uma diferença, né? Então eu acho que nessa questão do drive do lutador, que nem tem lutador que consegue, tipo, ele e mais um ali, um cara que puxa a manopla, alguma coisa assim, e o cara já sozinho ele consegue se resolver na questão física. E tem lutadores que dependem daquela galera, daquela equipe, né? Então eu acho que tá tendo que muita gente se adaptar, e querendo ou não, os mais introspectivos assim agora podem estar tendo mais vantagens, né? Se bem que o Ferguson a gente sabe que é um cara que não treina com muitas pessoas e não teve uma performance tão boa na última luta, né? O que você acha, Cowboy? Exatamente esse exemplo que eu tava falando ali, né? Que o Tony Ferguson não foi uma boa referência, porque ele treina sozinho, a gente sabe que ele é todo esquisitão na hora de se preparar, mas sempre deu certo, até que o Justin Gaethje, né, descobriu esse enigma, né? Conseguiu realmente fazer uma estratégia perfeita. Agora, só terminando em relação ao Glover, né? Que eu passei essa bola aí pra vocês em relação a essa questão que eu fiquei pensando durante as lutas. Davi colocou muito bem, né? Todo mundo vai estar um pouco abaixo do normal, é claro, isso é bem evidente, né? A gente acompanha a luta, sabe que o pessoal às vezes tá rendendo um pouco menos, mas feliz que eles estão topando e fazendo a alegria de quem gosta de MMA, né, topando encarar as lutas, até porque eles precisam sustentar suas famílias, né? O lutador só ganha quando luta. Eu quero parabenizar o Glover, né, cara? Ele é um nocauteador, ver ele também colocando a mão dura no Anthony Smith, que é um cara perigoso, novo, rápido. Foi uma grande felicidade pra mim, viu? Eu sou muito fã dele. Boa. E André G, umas últimas palavras desse evento aí. O Anthony Smith, o que você me diz dele aí, com essa derrota? Ele tava vindo bem aí na categoria, já falando, e já numa revanche contra o Jones. O que você me diz do Smith? Caramba, né? Anthony Smith, quem imaginaria que ele chegaria da maneira como chegou nos meio pesados? Ele era um lutador que havia tido algumas derrotas meio estranhas ali no peso médio, né? César Mutante, o Thiago Marreta, subiu, estava fazendo a limpa ali, né? Rashad Evans, Shogun, Ozdemir, Alexander Gustafsson, muita gente, e começou essa luta com o Glover, parecendo que novamente ele conseguiria se destacar e mostrar que realmente se encontrou na categoria dos meio pesados. Começou muito bem, fez o primeiro round muito forte, até aquela paralisação ali pelo golpe baixo, ele estava sobrando na luta, né? Os golpes dele, os diretos, estavam encontrando um alvo fixo ali no Glover Teixeira, e parecia que era questão de tempo para o brasileiro cair e ser nocauteado. Mas tudo mudou para ele, e agora ele se encontra numa posição meio estranha, né? Ao mesmo tempo que ele já bateu alguns nomes, como Volkan Ozdemir e Alexander Gustafsson, que são ali top 5 da categoria, agora ele tem uma derrota para um cara lá de trás, que até antes dessa luta estava lá no final do top 10, e fica bem longe aí dessa revanche tão sonhada dele com o John Jones. Espero aí que ele receba um nome ali, alguma pessoa também que está num momento meio caudicante na categoria, uma pessoa que vem de uma ou duas derrotas, para quem sabe ver se ele vai realmente conseguir voltar a performar no nível dessas 4 primeiras vitórias que ele teve no meio pesado. O matchmaker da casa. Meus amigos, quero convidar vocês para me ajudarem nesse matchmaker da casa aqui agora, porque quem será o próximo adversário de Glover Teixeira, que tanto, né, atleta que eu tanto elogiei aqui no cast agora, porque tem várias opções, ele que agora
pegou a 5ª colocação da categoria, Davi. Então, assim, acima dele tem 2 opções, né? Acima dele, Corey Anderson, que o nocauteou no passado, ganhou dele. Desculpa, foi nocaute ou foi por decisão? Esqueci aqui de cabeça. Corey Anderson tá número 4 da categoria. E acima dele, se caso, né, John Jones tiver outros planos e não puder lutar com o Ian Blachowicz, já falaremos também, né, Davi? Sim. Sobre a questão aí do Jones com o Ngannou, já falaremos disso. Mas, se o Ian Blachowicz não tiver com quem dançar, meu amigo, também é uma ótima opção pro Glover. Então ele tem 2 boas opções. Corey Anderson pela revanche, se ele tiver engasgado com essa revanche, achar que bate o Corey, já que o Corey foi nocauteado pelo Blachowicz, acredito que o brasileiro tem mão para nocautear o Corey sim e vingar essa derrota, né? E o Blachowicz também, que é um cara que tá vindo uma sequência, um atleta duríssimo, pegador, mas que se o Glover também conseguir levar pro chão aí e dar uma canseira nele aí, no ground and pound, eu vejo o Ian Blachowicz perdendo essa luta pro Glover, viu, cara? Eu acho que estaria entre esses 2 mesmo, né? Blachowicz e Corey Anderson. Pensando no Glover, eu gostaria mais que fosse o Blachowicz, até pra ele tentar dar uma escalada maior pra, passando o Blachowicz, ter um title shot mais pra frente. Mas o que você acha, André G? Eu vou falar pra vocês que essa é uma luta que ninguém, acredito que além do Glover e dessa pessoa que estão aí desejando, acho que os brasileiros em geral não querem assistir, mas eu adoraria. Glover Teixeira e Thiago Marreta. Acho que seria a luta por momento. O Glover está chegando bem. Thiago Marreta vem de uma lesão muito grande. Se vencer ali, o Glover Teixeira se consolida, né, como o principal desafiante ao John Jones. O Glover também vencendo, ele também vira o principal desafiante. E seria uma luta bem divertida. 2 caras que gostam de trocar porrada, que batem muito forte, que vão para cima dos seus adversários. Seria a minha luta ideal. Pô, aí André, hein, cara, jogando glovão aos leões também, né? Olha, eu ia falar o seguinte também, né, Davi? Eu acho que se o Jones não pegar o Blachowicz, ele fazer uma revanche com o Dominic Reyes, tem várias opções, né? Com isso a categoria fica meio aberta. Porque vocês imaginam também uma luta entre o Dominic Reyes e o Thiago Marreta, cara? Ia sair fogo dessa luta, hein? Eu ando gostando de ideia de luta de brasileiro com brasileiro. Não sei porquê, tipo, tem me chamado muita atenção. Eu não falei isso que o André falou, pensando também na possibilidade de Marreta e Reis ali no possível interino, se acontecer alguma coisa com o Jones, como a gente tem. Aliás, o Cowboy, só pra avisar, a gente vai ter o Fala Zé, que é exatamente falando disso, de Ngannou versus Jones. Mas eu gosto dessa ideia de brasileiro com brasileiro também. Não que eu queira porque são brasileiros, mas eu não tenho esse bloqueio, não. Glover e Marreta é bem interessante. Com certeza. Você vê qualquer uma dessas lutas, a gente vai gostar, não é verdade? Eu também não tenho nenhum problema em casar brasileiro com brasileiro. Mas é que eu vi algumas opções, né? E fiquei vislumbrando essa luta mesmo do Marreta com o Reis, que eu achei que vai ser... Fico imaginando uma luta muito, muito disputada e técnica, entendeu? Mas, enfim, adiante, Davi, ó. Big Ben Rothwell, né? Bateu o Sompru. Quem que a gente vai casar pro Big Ben? Ele que não tá ranqueado. Se eu fosse o Big Ben, eu casaria com alguém lá de cima, de repente, pra ajudar ele no ranking, né, André? Que é um pensamento que o lutador tem que ter. Só que eu penso o seguinte, no 15º colocado tem o Verdun. O Verdun não se apresentou, de repente, da melhor forma que ele, né, pode se apresentar. Então seria uma luta boa, de repente, pro Big Ben, né? Tentar pegar o 15º lugar primeiro, ir com calma, né? Uma das opções, é claro que a gente começa a olhar o ranking, né? Tem várias opções ali abaixo, né? O 14º é o Pavlovich. Eu acho o Pavlovich, nesse momento, um casca duríssimo, né? O Sakai, 13º, tem luta marcada justamente com o Blagoy Ivanov, que é 12º. 11º tem o Shamil Abdurakhimov. Enfim, também é uma boa luta também. Não lembro se já lutaram, mas acho que o Verdun seria uma boa luta, que é 15º do ranking. O que vocês acham? Olha, eu vou falar que essa é uma luta que seria bem, bem divertida de assistir. Não, bem divertida também eu tô apelando, né? Pesos pesados, 2 caras aí nos 40 anos, mas seria uma luta assim, onde a gente poderia ver aí os resquícios desses 2 ex-bons lutadores aí dos pesos pesados. Eu ficaria bem animado. Eu acho que tem que ser alguma coisa do 10 pra baixo ali mesmo, né, Cowboy? Eu acho que pro Big Ben, uma coisa mais visível que eu imagino que ele passe ali seria talvez o Sakai, viu? Porque, Verdun pra ele, eu acho que é uma luta muito... claro que luta é luta, mas bem tranquila pro Verdun
os estilos dos dois aí. Mas eu imagino que o Cowboy que seja alguma coisa do 10º pra baixo mesmo ali, viu? Qualquer coisa eu acho que é lucro aí pro Big Ben, viu? É verdade, porque pode falar o que for da categoria, mas é casca, né? E se ele pega o Olenik, hein, André? Número 10. Alguém falou do Olenik aqui ou eu tô ouvindo coisa? Olha, rapaz, o Olenik seria também uma luta bem divertida. O cara que mostrou que tem mão pesada nessa última luta aí contra o Verdun e tem um chão aí que pode complicar qualquer um na categoria, né? Seria até uma boa chance pro Ben Rothwell subir de vez na categoria e voltar aí a figurar no top 15. Seria uma luta legal, mas aí eu também vou colocar um outro nome que deixaria as coisas ainda mais interessantes, né? Por que não, agora que ele está com 2 vitórias em sequência, dar aquele grande prospecto da categoria que é o Cyril Gane. Seria uma luta divertida também, hein? Boa. Disputa de gerações. Bem lembrado, André. Bem bacana. Daria até pra ver aí que depois dessa aí, quem que apareceria no ranking, ou não é? Gostei muito, porque até maldade, né? O Olenik ganhou do Verdun, pegar um desranqueado. Acho que o UFC não vai fazer isso, né? Vai acabar jogando ele com o Walt Harris ali, alguém. Né? De repente até um Jairzinho que perdeu também, né? Tá número 6, enfim. Mas eu acho que o André matou a pau. Acho que o Cyril Gane também é uma lutaça. Davi, Drew Dober, mais uma belíssima vitória aí pro nocaute. É o seguinte, eu casaria a próxima luta dele, porque ele agora tá em número. Ele é o 14º do ranking. Ele entrou eu agora, colocaria né? Ele entrou no ranking, peso leve, 14ª categoria. E o que acontece? Ele teve uma luta cancelada no passado com o próprio Diego Ferreira. Boa. E por que isso pode ser bom no ranking para ele? Porque o Diego Ferreira tá em 10º no ranking, tá pedindo um monte de atleta na frente dele, né? O Diego, certíssimo. Só que o Drew Dober, se conseguisse essa luta, teria como provar, né? Se realmente o chão dele tá evoluindo, está em dia, né, André? Porque as derrotas do Drew Dober foram pelo jiu-jitsu, né? Por luta de chão, né? Como eu falei anteriormente aqui no Nocautecast hoje. O que você acha, André e Davi? Eu vi até uma informação hoje que eu vi o Diego Ferreira, ele que era um cara que, acho que na penúltima luta dele, ele falou que não queria pegar ranqueada, ele queria pegar algumas coisas ainda, né, pra se adaptar melhor. Mas hoje ele pediu Paul Felder, né? Eu não sei se o Diego Ferreira ia querer pegar um cara que acabou de ser ranqueado ali, mas é uma baita luta. O que você acha, André G? Poxa, seria uma luta bem divertida, né, cara? O negócio é que nessa categoria aí dos leves, chegou nesse ponto aí onde ele tá, não tem luta ruim, cara. Qualquer pessoa que ele encontra ali no entorno é certeza de luta boa, certeza de batalha, certeza de guerra. Tô aí ansioso para ver o próximo passo aí do Dober. O cara tá realmente deixando aí a gente de olhos esbugalhados a cada vez que ele pisa no cage. Essa categoria dos leves, o 10º, se entrar em top 15 ali já é difícil, né? Só tem monstro. Nossa senhora. Pois é, pra você ver que ele precisou vencer as 6 das últimas 7 pra pelo menos pensar em aparecer no top 15, né? Que categoria é essa, meus amigos? O UFC Fight Night, mais conhecido como UFC Flórida, que rolou aí na semana passada, Overeem versus Harris, um evento para coroar essa semana com 3 eventos, né? Tudo bem que o 249 foi um pouco mais para trás, mas considerar em período de dias aí, foram 3 eventos uma semana. Um evento bacaninha também. Cowboy, eu tinha perguntado para você no começo dos 2 eventos como um todo, e o André G falou sobre o evento passado de forma isolada. Agora eu pergunto para você, esse evento aí, Overeem versus Harris, como um evento, né, independente, ele bacana, qual que foi que nota que você dá para esse evento? Olha, Davi, é complicado, né, julgar um evento assim, fico meio até sem graça, porque quem sou eu, músico, né, julgar um evento que tem tantos atletas já tarimbados, lendários, né, Alistair Overeem é uma lenda do MMA, mas sem me alongar aqui, eu daria um evento aí nota 7, nota 8, não sei, eu sou muito bonzinho. Sou um cara ruim de você perguntar isso, viu? Eu sempre vou puxar pro lado positivo. Daria nota 7, 8 aí, quem sabe? É demais, né? Talvez 7. Boa. A gente tá aqui fazendo papel de fã, né? Eu também não sou nada... Sou só desenhista. Mas foi um evento bacaninha. Bom, vamos lá. Cowboy, algum destaque que você queira dar pra esse evento aí? Com certeza, Davi. Kevin Holland, né? Que rapidinho lá tirou o Antônio Hernandes. Já pediu mais luta, ele tá crescendo, tá mostrando o seu valor, né? Cara duríssimo, né? O Miguel Baeza também fez seu trabalho contra o Matt Brown, que é uma pedreira, né? Sem querer queimar aí a
falando de dois. Mas vocês sabem porque foram lutas mais rápidas, impressionantes. Então, assim, em cima do Matt Ball, que é um cara super duro, né, o Miguel Baeza, e o Kevin Holland, como eu disse, super rápido, já pediu um novo adversário, quer lutar de novo, perfeito pro Dana White já casar ele para algum evento agora em junho. Legal. E o Cowboy, esse evento aí ficou marcado também com as decisões aí que vários juízes estavam vendo coisas que nós, como fãs, às vezes estavam vendo de forma diferente. Mas eu também ia comentar sobre essa luta que rolou na categoria pena ali do Dan Ige versus Edson Barboza, uma luta bem justa, né? Bem disputada ali, que foi na decisão. E aliás, o Edson Barboza reclamou muito dessa derrota, que foi o Dan Ige venceu na decisão ali. Edson Barboza comentou nas redes sociais, falou que ia até solicitar revisão desse resultado. Ele que já tinha vindo de solicitar revisão da luta com o Paul Felder, né? Então o Edson Barboza anda meio descontente aí com essas decisões. André G, como que você viu essa luta aí? Cara, foi uma luta bem divertida, né? Vamos falar a verdade. Quem esperava aí que o Edson Barboza, ao descer de divisão, ele fosse ganhar potência e sem perder ali a absorção de golpes, né? O cara se mostrou muito bem, né? Ali no primeiro round ele já sobrou ali, conseguiu colocar o Dan Ige ali de bunda no chão, né? Deu um belo golpe nele. E além de tudo ele conseguiu mostrar aí que sabe fazer o ground and pound, tanto no primeiro quanto no segundo round. Ele conseguiu aproveitar ali alguns bons momentos para bater por cima. Estava soltando os golpes mais precisos e os golpes mais duros da luta. Achei uma boa apresentação. É um cara que está fazendo aí a sua primeira experiência no peso pena e concordo com ele, concordo também que ele merecia essa vitória, tanto quanto ele merecia aquela vitória ali atrás contra o Paul Felder, né? Mas agora ele se encontra, né, numa situação bem complicada. Se a gente for olhar aí os fatos, é fato que ele vem aí de 5 derrotas nas últimas 6 lutas. Então é bom o Edson Barboza abrir o olho, porque um cara com esse retrospecto recente e com as reclamações que ele tem feito aí com o seu empregador, inclusive pedindo, né, que fosse mandado embora pela imprensa, então fica meio complicada a situação do brasileiro. Eu fico na torcida para que ele continue e mostre aí o seu valor nessa categoria dos pesos penas, porque a primeira impressão foi muito boa. Boa. Eu também gostei. Eu acho que o Edson Barboza, quem sou eu para falar, né? Mas como aqui o nosso podcast é o espaço da voz do fã falar, então a gente pode meter bala aqui na rapaziada. Mas eu acho que o que falta um pouco pro Edson Barboza, ele é muito técnico, ele é muito bom, ele tem bons chutes, tem boa movimentação, tem bons golpes de mão. Eu acho que falta volume pro Edson Barbosa, sabe? Até o mestre Orsano fala que o Edson Barboza é um striker frouxo, você não consegue falar que um lutador é frouxo, né? O cara entra lá pra encarar um adversário. Mas eu acho que o Edson Barboza, ele dá muito espaço pro adversário se acomodar bem na luta, sabe? Eu acho que se ele fosse mais efetivo, tivesse mais volume, ele se daria um pouquinho melhor. Claro que quando você tem mais volume, você se abre mais também pro seu adversário, né? Mas eu acho que o Edson Barboza falta um pouco desse volume. E Cowboy, você que é um cara aí do matchmaker, sempre tá de olho nos rankings, hoje o Edson Barboza colocou no Twitter lá dele, reclamando, né? Ele pediu o bônus pro UFC, né, de performance da noite, ou luta da noite, alguma coisa assim. E um dos tweets dele, ele fala isso aqui, ó, abrindo aspas pro Edson Barboza. Eles me tiraram do ranking dos leves. O Ige subiu 4 posições numa luta que todo mundo viu que eu ganhei. E ainda não me colocaram no ranking de 65 quilos. Isso não faz sentido. Cowboy, então ele tá basicamente aqui reclamando que ele não entrou. Uma coisa, ele pode reclamar que ele acha que ele venceu, mas no papel ali, nas papeletas e no ranking dele, no cartel dele, tá como uma derrota, certo? Nos penas não dá pra ele basicamente ser ranqueado porque ele não passou pelo 15º. E só que automaticamente ele saiu da categoria dos leves, né? Então, você acha que é justa essa manifestação de Edson Barboza? Como que você vê isso, Cowboy? Davi, a primeira coisa que a gente pensa quando fala do ranking do UFC, que justiça não tem nada a ver, né? A gente viu cada absurdo nos últimos anos, assim, que não dá para ter como referência a justiça, né? A meritocracia relacionada a esse ranking. E até porque tem lutadores que já saíram de categorias que continuaram, né,
durante meses, assim, o caso do Daniel Cormier na categoria meio pesado. Mas é em função dessa categoria, né? Ele saiu de uma categoria e não obteve uma vitória, não interessa se ela foi apertada ou não, isso que acontece nos livros de história, né, do MMA é quem ganhou e quem perdeu, né? Infelizmente, as lutas apertadas acabam ficando esquecidas durante o processo de história, quando tiver analisado daqui a um mês, né? Ninguém vai lembrar que essa luta com o Danige foi uma vitória apertadíssima para ele, né? Polêmica, sabe? Ninguém vê isso, ponto. Então, com isso, ele perdeu, né? Eu também, assim como o André falou, achei que ele caiu muito bem nesse peso, ele estava forte, estava condizente com tudo dele, né? Foi um primeiro corte de peso excelente para ele também. Achei os golpes dele mais fortes. Ele deu um knockdown no Danige que nunca tinha tomado, acho que knockdown ou nocauteado. Então, assim, foi uma estreia excelente. Concordo muito com o que você falou, Davi. Ele é extremamente técnico e tático. Só que acontece, falta uma certa urgência no jogo dele. Para justamente você não deixar, né, André e Davi, deixar na mão do juiz. Porque quando você deixa nas mãos dos juízes, você acaba o quê? Colocando o seu destino ali a ver navios. Você não sabe quem tá julgando, como é que cada um viu. De repente o cara bateu mais devagarzinho, né? Pontuou no volume, mas bateu com aquela mão de alface. Enfim, tem uma série de questões, né, que analisam quando vão julgar uma luta. Mas resumindo, nesse caso, eu não acho que foi tão injusto, porque ele realmente não teve uma vitória, né? Então, assim, ele vai ficar meio que no limbo ali, até ele conseguir ganhar no top 15. Se ele pegar um Sodiq Yusuff, vai ser uma pedreira para ele. Pegar um Ryan Hall ali, que é 14º do ranking, né? Também não vai ter vida fácil. Então ele vai ter que pegar um cara desranqueado, né, André? Para ele poder ter uma vitória e tentar daqui a pouco pegar um ranqueado, entendeu? Ou não, eu tô louco, manda ele pegar o José Aldo já, 13º. Vamos ver 2 brasileiros assim, né? Desculpa, o José Aldo tá aqui no ranking, mas ele desceu de peso, na verdade, né? E o Aldo é um que tá no peso pena e no peso galo aqui no ranking do UFC, tá, gente? Então o que acontece? Ele tem que reavaliar muito bem, porque são muitas derrotas agora em 6 lutas, entendeu? Então fica perigoso. O André pontuou muito bem, ele reclamou da empresa com a razão que ele acha que deve reclamar, entendeu? Mas fica num momento delicado, porque nenhum outro evento tá fazendo evento até agora. PFL tá dando $1.000 para cada um, eu acho, né? Dispensou um monte de gente. Então, assim, torço pelo melhor do Edson, que eu gosto muito dele. Cara, e você pontuou uma coisa aí que eu acho extremamente importante, viu? Que é ele tentar agora fazer lutas fora do top 15 para poder recuperar o seu prestígio, recuperar a confiança e enfileirar aí alguns bons adversários para ter o seu nome novamente ali quente no mercado, né? Colocar novamente ali aquela aura de grande striker, de grande lutador e voltar aí à coluna das vitórias. Essa sequência dele, ele pegou muito lutador matador, Khabib, Justin Gaethje, Paul Felder, Kevin Lee, muita gente muito boa. Agora é a hora dele descer um pouquinho aí nessa escada de grandes nomes, pegar uns caras mais acessíveis e voltar aí ao campo das vitórias. Boa! E só pra finalizar essa parada também de ranking, que o Edson Barbosa se demonstrou ali bem descontente com essa situação, eu tô olhando aqui no ranking do UFC, a gente sabe, como o Cowboy falou também, é uma referência, né, que a gente tem, que os matchmakers do UFC tem pra eles casarem as lutas, não que seja uma regra, né, de que o 1 vai lutar com o 2, que o 2 vai lutar com o 3. Mas só pra também considerar que tem um texto aqui no site do UFC, né, ó, eu vou até ler, como os rankings são determinados. Os rankings foram gerados por um painel de votação composto por membros da imprensa. Então tem uma rapaziada da imprensa ali que é convidado a participar, né? Os membros da imprensa foram convidados a votarem em quem eles acreditam que sejam os melhores lutadores do UFC por categoria, ou no peso por peso. Um atleta só poderá ser votado caso esteja em atividade no UFC. Aí depois tem um textinho completamente que fala que pode ter lutador em mais de uma categoria, mas eu acho que o Edson Barbosa, essa insatisfação dele é porque a última luta na categoria de cima, talvez, né, porque ele tenha vindo de derrota, ou também porque coincidiu de todos os caras ali da imprensa que fazem o ranking e resolveram tirar ele da categoria, né. Então, assim, é uma referência, eu entendo o descontentamento dele, mas dentro dessas possibilidades que a gente falou aí também, tanto da instabilidade do ranking, como também da situação dele, não tem muito, né, mas enfim. Mas tá certo também Edson Barbosa reclamar, né, quem não reclama não conquista. Luta co-principal do evento,
Cláudia Gadelha versus Angela Hill, na categoria palha feminino. Também uma luta que deu que falar aí com relação à decisão, né? Dava pra ver, pareceu um pouquinho aquela luta do Dan Hooker com o Hernandes, com todas as aspas possíveis, né? Porque uma tava muito colocando potência nos golpes e a outra tava se movimentando muito mais veloz. Então a Angela Hill tava se movimentando muito mais, né? Você vê que ela buscava os melhores golpes, os melhores ângulos, e a Claudinha Gadelha tava tentando ali com os golpes mais eficazes. Ela tentou uma outra vez ali uma queda, viu que não deu certo e se manteve em pé a luta inteira. Foi uma luta na decisão, onde a Gadelha brasileira venceu, mas também foi uma luta que, até fazendo um jabá, foi uma última charge que eu fiz lá pro pessoal do podcast do John Anik e o Kenny Florian, que eu fiz uma brincadeira nessa ideia de danos, né? Porque a Claudinha Gadelha saiu ali com o rosto machucado, né? Todo marcado, e a Angela Hill, depois do evento, ela postou a foto lá, parecia que ela tava indo lutar ainda, tipo, sem marcas expressivas assim no rosto. E a minha charge que eu fiz lá pro pessoal do podcast do John Anik e o Kenny Florian foi nessa ideia aí de levantar essa discussão de danos, né? Um lutador que leva mais danos e o outro não. Então quem quiser também dar uma olhada, vai lá no meu Instagram, @DaviCarvalhoC, ou também lá no Instagram do podcast do John Anik e o Kenny Florian. Certo, rapaziada? Cowboy e André também, eu quero saber da opinião dos dois com relação a esse resultado aí dessa luta. O que vocês acharam? Por mais que essa questão de dano é bem, né, relativa, a gente tem algumas opiniões com relação a isso, mas foi uma luta bem parelha também, né? O que você achou, Cowboy? Sim, Davi, uma luta parelha. Confesso que no final, assim, depois de analisar o primeiro round, que foi pra Claudinha, né, gastou uma energia violenta ali. No segundo round ela veio mais cansada, a Angela levou o segundo round, e acho que o peso foi o terceiro round, que foi o determinante, né? Eu confesso, assistindo na hora, no calor da luta, mesmo tendo votado na Claudinha, eu achei ali que ela no terceiro tinha perdido por um leve, sabe assim, bem apertada, mas tinha perdido, e com isso a luta, entendeu? Fiquei feliz como brasileiro ter votado nela também, né, ter apostado nela, ter ganhado, claro. Mas foi uma luta apertada que gerou muita polêmica. Como você falou, né, a Angela Hill não teve nada de dano, a brasileira teve bastante. Não que isso vai determinar o resultado da luta, mas foi uma luta complicada, viu? E eu vi que os sites estrangeiros também, André deve saber disso, né? Teve muita gente votando na Angela Hill, né? Inclusive do Barbosa, que a gente falou rapidamente ali, né? Muita gente deu pro Edson Barbosa, né? De 19 sites, acho que 17 sites deram pro brasileiro, entendeu? Da Claudinha acho que foi um pouco mais apertada essa luta aí, mas acho que deu pra Angela Hill também, baseado nesses sites. Você viu isso aí, André? Pois é, cara, ela teve mesmo algumas decisões mais favoráveis, né, pra Angela Hill lá no MMA Decisions, e acredito que muita gente que viu a luta ao vivo também pontuou ali para Angela Hill. Ela pareceu ter o controle da luta em alguns momentos. No terceiro round ali, quando a Claudinha já estava bem cansada, ela se movimentou mais e isso deixou bem difícil de pontuar, né? Porque o terceiro round ela se movimentou bastante, mas a Claudinha acertou os melhores golpes. No final foi uma luta até divertida e acredito que a Angela Hill, pelo menos para mim, ela se consolida como uma top 10 legítima dessa categoria, mesmo com a derrota. A Claudinha Gadelha precisa urgentemente trabalhar no seu gás, né? Porque uma lutadora de alto nível, né? Top 10 da sua categoria no mundo, cansado logo depois do primeiro round, acredito que isso não seja normal. André G, e uma coisa que eu notei também, a Gadelha, ela tava bem forte, né? Você via que ela tava bem maciça, assim, ela tava bem troncuda. Todos os membros dela tava bem forte, não era que ela tava mais gorda, mas ela tava mais musculosa, né? Mas André G, a Angela Hill, eu até fiquei na dúvida, agora fui olhar a idade dela, tem 34 anos. Ela é uma lutadora, até então... até então não, eu vou considerar que ela é uma lutadora limitada, que eu ao meu modo de ver. Ela é uma lutadora limitada, ela tem uma capacidade técnica ali, né? Uma qualidade técnica razoável para bom ali, mas ela tem um limite. Mas ela tá vindo de uma sequência boa aí, né? Só esse ano já é a terceira luta dela, então de repente, por mais que ela tenha tido a derrota aí, né? Mas
dentro da limitação dela, André G, eu acho que esse volume de lutas trouxe uma qualidade um pouquinho a mais que fez até mesmo você considerar ela entrar num patamar ali de uma lutadora já relevante, né, André G? Você acha que é mais ou menos isso? Essa linha de pensamento? Cara, eu acredito que todo lutadora que pega uma sequência grande como essa de lutas em pouco tempo consegue dar um salto de qualidade na sua carreira. A gente viu acontecer isso lá atrás com o Cerrone, a gente viu isso acontecer com o Gilbert Durinho, a gente está vendo isso acontecer com a Angela Hill, né? Parece que essa sequência muito grande assim, de lutas em alto nível, né? Lutas dentro do UFC, com bons lutadores, pouco tempo, camp atrás de camp, aquilo vai afiando as ferramentas do lutador e realmente eleva o nível dele. A Angela, até pouco tempo atrás, era uma sombra, né? Ela era uma promessa dessa lutadora que ela é hoje em dia, e consegue trocar com habilidade, se movimenta muito bem dentro do cage e consegue até, em certos momentos, negar algumas quedas às suas adversárias. Acho que essa sequência de lutas, né, acho que já é a 6ª ou 7ª luta desde o início do ano passado, e isso transformou ela em uma lutadora muito mais respeitável. Boa, André G. Vamos então para a luta principal da noite, pela categoria peso pesado. Aleister Overeem encarou o Walt Harris. Vitória do Overeem por nocaute ou TKO ali no segundo round, uma luta interessante também. A gente pode ter alguns pontos aí para levantar dessa luta, uma luta de superação até para o próprio Walt Harris devido, né, a situação que ele teve da perda da filha ali, da enteada, na verdade, né, se não me engano. Então é uma luta intensa para ele. Até uma coisa interessante de indicar aí é a análise do Vitor Miranda que ele fez pro UFC. Além da ótima análise do Vitor, também você vê um vídeo que no final é bem emocionante, assim. Emocionante não, é emotivo, né? A gente que conhece a história do Vitor também, ele teve uma experiência também parecida com essa. Então putz, quando eu vi esse vídeo, você fica surpreso com a qualidade da análise do Vitor Miranda, mas no final ele já te dá uma outra visão, assim. A gente que conhece a história dos lutadores sabe como que tem todo esse peso também com as situações pessoais de cada um. Mas também considerando isso, Aleister Overeem venceu a luta de uma forma também muito inteligente. Cowboy, o Overeem é um cara aí veteranaço. Essa semana aí a gente viu muitas, né, chamadas de matérias, comentários, memes do Overeem, mostrando que é um cara que já lutou aí nas últimas 4 décadas, se eu não me engano, que essas foram as contas que eu vi por aí. E a experiência falou mais alto nessa luta, né, Cowboy? Sem dúvida, Davi. A gente sabe toda a questão psicológica, né, em cima do Walt Harris. Como mesmo muito bem colocou Dana White, só dele estar fazendo o main event lá contra uma lenda do MMA, que é Aleister Overeem, do kickboxing K1 também, ele já é um vencedor. Para e pensa, né, o que esse cara passou, tá ali de pé, lutando pela sua família, pela sua enteada, falecida enteada. Então, assim, um cara que merece todo o respeito. E o Walt Harris estava numa crescente muito boa, pegou essa pedreira que o Overeem agora com essa luta, Davi e André, para e pensa comigo, ele mostrou que ele tem queixo, cara. Que as pessoas adoram queimar o Overeem, ele bate que nem um leão, apanha que nem um gatinho, né? Isso é muito falado em cima do Overeem. Mas ele mostrou que ele aguentou ali com calma, mostrou sua experiência na hora de absorver o golpe, segurar o chão e respirar, já puxar para a queda quando ele é muito superior. Achei o Walt Harris nulo no chão. Eu achei que depois daquela derrota pro Verdun, ele fosse trabalhar um pouco mais esses fundamentos, porque hoje em dia, quem não sabe nada de chão, a gente falou agora no programa hoje aqui do Michael Johnson também, que parece que não evolui no chão, gente, e dá um desespero pelo lutador, entendeu? Então, assim, Overeem mostrando que tem lenha para queimar, espero que ele se mantenha, até porque ele ganha uma bolsa recheada, bom para ele, né? E eu acho que se o não tivesse perdido aquela luta que ele tava ganhando durante 24 minutos e meio lá, 24 minutos e 40, né, do Jairzinho Rozenstruik, ele estaria numa sequência aí de 4 vitórias, cara, desde a última derrota pro Curtis Blades, né, que fez ele mudar justamente pra academia do Curtis Blades, que é a Elevation Team. Foi pra lá, mudou de academia depois daquela derrota, né? E ele vem numa sequência maravilhosa. Aí bateu o Pavlovich, que é um russo duríssimo, bateu o Lenik, que acabou de bater o Verdun, né? Perdeu essa luta que eu falei do Rozenstruik aí
mas estava ganhando a luta inteira por uma questão de segundos, e agora bate o Walt Harris, entendeu? Então, assim, o Overeem, se tiver mais algumas vitórias aí, depois que desenrolar a trilogia com o DC e desenrolar um pouquinho quem vai ser o primeiro contender, já ele pode pegar um title shot aí no ano que vem, viu? Boa. Cowboy, você falou do queixo do Overeem que ele tem. Pra mim tá mais parece um queixo intermitente, né? Porque você não sabe quando você pode contar. Às vezes sim, às vezes não, né? Porque tem luta que ele não tem queixo, então a gente pode falar que o Overeem tem o queixo intermitente. Bom, e André G, o Walt Harris, se você quiser também falar dessa luta, André G, o que você achou? Mas eu também queria ver o que a gente pode esperar pro Walt Harris aí. É um cara novo também, né? Eu vou dar uma olhada na idade dele. Cara, o Walt Harris tem 36 anos, não é tão novo não. Não é não. Já é um veterano aí, né? Pois é, tá dentro do UFC, ele já tá desde 2014, 2013, né? Ele veio lá entrou ali naquela leva do The Ultimate Fighter, me parece. E, poxa, já tem muitas lutas aí nas suas costas e nunca foi um lutador assim muito constante, né? A sua melhor sequência tinha sido aí, logo anterior a essa luta contra o Overeem, onde ele tinha conquistado 3 vitórias e um no contest. Tinha sido a sua melhor desde a sua entrada no UFC. Mas a gente percebe que é um lutador que sabe se portar bem em pé, tem uma mão pesada, né? Consegue, de certa maneira, até se sobressair contra caras que são técnicos em pé também, né? Até por causa do seu tamanho, tem um alcance muito grande, se movimenta bem pelo seu tamanho. Então acredito que ele pode continuar aí dentro dessa turminha que briga entre o top 15 e o top 10. Acho que dá para ele continuar aí nesse bolo por mais tempo. Bom, rapaziada, é isso aí. Esse último Fight Night que a gente viu. Então, uma coisa que a gente aprendeu nesse UFC aí, Fight Night, que muita gente reclamou das decisões, né? Das decisões dos juízes. Façam então como os pesadões da Walt Harris e Overeem, terminem antes das decisões, que os lutadores não correm esse risco, né? Aproveitando até para deixar uma dica aqui, a gente falou tanto nas mãos dos juízes, pra gente também fazer indicação de leitura, que é o livro Nas Mãos dos Juízes, do Guilherme Bravo. Aliás, se você quiser voltar e ouvir o nosso episódio 19, que tem no nosso canal do YouTube, lá no canal do Nocautecast do YouTube, coloca na busca Nocautecast e vai achar. No episódio 19 a gente chamou o Guilherme Bravo e ele deu alguns parecidos, a gente tirou algumas dúvidas com relação a decisões das lutas. Um livro bem interessante pela editora do PVT, lá do Marcelo Alonso, e foi um episódio bacana com o Guilherme Bravo, beleza? O matchmaker da casa. Bom, e a seguir vamos fazer o matchmaker da casa pro Alistair Overeem, essa lenda que tá agora em qual lugar, Davi? 8º lugar do ranking até agora. E bom, tem uma luta para ele que acho que é muito simples, né, tendo em vista tudo que ele tem, já lutou muito com vários adversários do ranking, obviamente. Eu queria ver a luta dele contra o The Black Beast, Derrick Lewis, que é o número 4 do ranking. O que vocês acham dessa luta? Bem bacana. O que você acha, André G? Sensacional, viu? Já é uma luta que eu acredito que o Overeem vem pedindo há um tempo e seria uma das mais divertidas pra gente ver aí pro holandês nessa categoria agora. Gostei muito também, viu? Bom, e a Claudinha Gadelha, né, Davi? Que luta que eu casaria pra Claudinha agora? Ela pediu a Carla Esparza, ela tá no número 6, né, da categoria, e a Esparza é o número 7, mas tem uma questão pessoal, foi uma polêmica, ela passou por problemas de saúde antes daquela luta, né, se lesionou, então assim, eu acho uma luta divertida, foi uma luta apertada, as duas estão crescendo na categoria, tem muita gente no top dessa categoria que tá meio enrolado ali, a Nina Ansarov tá fora, a Tatiana Soares pode estar lesionada, a campeã deve pegar a Tatiana quando retornar na ilha da luta, quando a ilha ficar pronta, né, então assim, eu também dou uma opção para ela, mas a opção que eu pensei pela Gadelha também não é uma opção nesse momento, que é a Rose Namajunas, que tem, né, um problema em família com a Covid-19. Então, assim, eu casaria ela com a Esparza, as duas estão nos Estados Unidos, querem lutar, então o Dana tem mais essa opção para fazer volume nos próximos UFCs. Cara, essa daí é uma das mais complicadas de se marcar a luta, hein? Nossa senhora, eu adoraria ver essa luta contra a Rose Namajunas. Seria uma luta legal, até porque a gente fica aí nessa tentativa da volta da americana, né? Depois daquele nocaute assustador que ela sofreu para Jessica Andrade, ela não voltou.
seria uma luta bacana contra a Claudinha Gadelha, uma luta onde ela não seria nocauteada. Boa. André, e o UFC tentou fazer esse retorno na Maiona justamente com a Jéssica, né? De repente foi o pedido da ex-campeã aí, no caso da Rose, né? Pra tentar apagar aquela imagem brutal que ela sofreu, né? Um movimento brutal que custou o cinturão dela. Agora, só uma perguntinha pra vocês, bem rápida. Porque eu olhei essa categoria e fiquei pensando, quem vocês casariam a próxima pra Weili Zhang no futuro aí? Não tem nada em vista ainda, né? Meu sonho... Fala, André G. Parece que realmente não tem nada em vista não, mas eu acredito que a luta dos sonhos é a Tatiana Suárez, né? Ela vem numa sequência aí absurda e seria bem legal ver ela finalmente disputando esse cinturão. Mas ela nunca luta, então a gente não sabe muito bem o que pode acontecer no futuro. Verdade. Não, e assim, eu fiquei, como você falou, André, eu perguntei porque eu tinha a mesma resposta. Queria muito ver a Tatiana contra a campeã chinesa, que, eu não paro de pensar naquela luta da chinesa com a Joanna. Que clássico, que luta, né? Tá sentindo mal algum dia? Quer assistir com uma luta boa? Esse é o exemplo que eu dou pros meus amigos que não são muito fãs de luta ainda, né? Quer começar a assistir MMA? Vê essa luta aqui. No começo o pessoal tem preconceito, duas meninas e tal. Não, meu amigo, assiste aí. Todo mundo é assim, doutrinado para o MMA, Davi, depois de assistir essa luta. Boa. Fala, Zé! Fala, Zé! Fala, Zé! Fala, Zé, qual a boa? 5 minutinhos na porrada, Zé, sem perder amizade. Fala, Zé, solta o verbo. Fala, galera do Nocautecast, Zé Augusto, diretamente aqui do canal Nocaute. Hoje eu quero falar um pouco aqui sobre Francis Ngannou contra Jon Jones. Quero deixar aqui a minha opinião sobre essa super luta que a gente pode ver ela acontecendo aí nos próximos meses. Primeiro de tudo, Jon Jones vem se negando a dar uma revanche para o Dominic Reyes. Ele venceu o Dominic Reyes na sua última luta de forma bem apertada, muita gente aí deu vitória do Reyes naquela luta, e o Jon Jones ele vem meio que se esquivando um pouco aí dessa revanche, chegou a falar que gostaria de enfrentar o Jan Blachowicz, mas agora mudou de foco, falou que quer uma luta nos pesos pesados e mirou logo no cara que, na minha opinião, é uma das maiores encrencas aí da divisão, que é o Francis Ngannou. O cara que tem o toque da morte, encostou, ele derruba. Foi assim com seus últimos oponentes, Júnior Cigano, Caim Velasquez, Curtis Blades e mais recentemente o poderoso Jairzinho Rozenstruik, que é outro lutador que tem ali uma porrada muito forte. Nocauteia com um golpe também, acabou rasgando a boca do Overeem também, o Jairzinho, e ele não deu pro cheiro contra o Francis Ngannou. Então, o Jon Jones quer essa luta. Minha opinião é que para o UFC seria uma boa realmente, dar um respiro agora para a categoria até 93 quilos, pode colocar um cinturão interino entre Dominic Reyes e Thiago Marreta, ou Dominic Reyes e Jan Blachowicz, poderia fazer uma luta agora para levantar um pouquinho a moral desses lutadores também. Enquanto isso, Jon Jones sobe para a categoria de cima e se arrisca contra o Francis Ngannou numa luta que vai vender muito pay-per-view. Todo mundo quer ver o Jones como peso pesado. Ngannou tá com a moral lá em cima depois de mais um nocautaço. Enquanto isso, Daniel Cormier e Stipe Miocic resolvem esse probleminha que eles vêm tendo já há duas lutas, onde numa o Daniel Cormier venceu, na outra o Miocic deu o troco, agora tem a trilogia, e Jon Jones e Ngannou ganham uma bolsa alta e fazem um verdadeiro espetáculo, uma luta que, se o Ngannou não conseguir nocautear rápido, o Jon Jones deve conseguir derrubar, ficar ali por cima usando os seus cotovelos, que realmente são terríveis. Então é o tipo de luta que eu gosto de falar, que é 8 ou 80, ou Ngannou nocauteia no início, ou Jon Jones vai acabar dominando aí a partir ali do segundo, do terceiro round. O único problema é que a gente nunca viu o Jon Jones de peso pesado. Como é que vai ser ele carregando aí 100, 110 quilos? A gente ainda não viu este lutador em ação no UFC. O Ngannou, a gente sabe, a mão dele é pesada por 5 rounds, então a qualquer momento, se o Jones der uma bobeira, a mão entra e a luta acaba. Mas eu deixo aí pra vocês, Davi Carvalho, amigos do Nocautecast, qual a opinião de vocês aí sobre essa super luta? Vai sair do papel ou não? Grande abraço pra todos, até semana que vem. Davi, tem uma novidade aqui que eu fiquei super impressionado e feliz por ele, que é o Joe Rogan, cara. Ele acabou de assinar um contrato milionário aí com o Spotify, ou seja, o podcast dele só vai ser exclusivo do Spotify.
E foi um acordo milionário. Então, feliz pelo Joe Rogan, ele merece. Quem acompanha o podcast dele sabe do que eu tô falando. E é um cara que merece, né? Muito trabalhador, né? Boa. Ô Cowboy, hashtag Spotify compra nós. Exatamente, Davi. Vamos trabalhar para isso. Você vê que a constância de conteúdo com qualidade é o que faz o diferencial do canal. Boa. Bom, o Ali Abdelaziz, empresário de estrelas como o Khabib Nurmagomedov e do Henry Cejudo, no caso aqui, acabou de dar uma entrevista falando que o Cejudo, né, que tinha falado que tinha aposentado e tal, a gente sabia que era uma maneira de puxar um cheque mais gordo aí do Dana, falou que acredita que o Henry Cejudo ainda vai queimar muita lenha, vai voltar a lutar, né, que ele tá na melhor forma física da vida dele, né, melhor forma como lutador, então tá no ápice dele, não vai parar agora. Lógico que ele quer tentar, né, não vai falar abertamente pro público, mas ele vai tentar um dinheiro melhor pro atleta dele, e com isso ele não vê essa aposentadoria acontecendo nesse momento. Ele até prevê que até o final do verão aí o Henry Cejudo vai voltar. Ô Cowboy, só pra também não deixar passar, a gente também mandar nossas boas vibrações aí pro pai do Khabib, né, que tá internado. Na verdade, ele parece que ele foi fazer uma cirurgia, depois ele entrou em uma espécie de coma, depois ele voltou e agora ele foi induzido novamente ao coma, né, pra ter os cuidados mais eficazes lá de alguma forma. Então, eu não sei, vocês viram isso? Parece que tem alguma coisa relacionada ao Covid? Você viu isso, Cowboy? Eu vi muita notícia a respeito, não entrei muito adentro, Detalhe. Só fiquei sabendo por alguns vídeos que eu vi também. Estavam suspeitando do Covid, parece que tem um ataque cardíaco, né? Ah, é? André, você ouviu essa informação mais detalhadamente? Vi sim, o Khabib, ele deu uma declaração essa semana, né? E ele disse que foi confirmado o Covid, e na verdade não somente no pai dele. Ele tem, pelo que parece, são dezenas de parentes que foram contaminados aí entre primos, primas, tios, tias, muita gente da família dele foi contaminada e alguns deles precisaram ir para o hospital, outros não. E o caso do pai dele é um dos mais delicados. Está em coma induzido e realmente necessita de muitas aí orações, muitos pensamentos positivos para que ele saia dessa. Davi, a luta entre o Durinho e o Tyron Woodley parece que foi confirmada aí no dia 30. Eu vi rumores que vai acontecer no Apex lá em Las Vegas. Então tá tudo no conforme para essa luta acontecer, esse card também. A mídia, o UFC não divulgou ainda as outras lutas, parece que tem 4 lutas, né, que a gente falou aqui anteriormente. Ainda vão confirmar outras lutas, mas esse main event pro dia 30 de maio tá tudo certo, viu, pelo que parece. Ô Cowboy, você viu, né? Você falou que vai ser no Apex, né? Eles estão esperando só a liberação da Comissão Atlética lá de Las Vegas, né? Acho que deve ser a de Nevada, não sei. Mas você ficou sabendo disso, Cowboy? Que esse evento aí vai ser um UFC Fight Night orçano. Sabe por quê? Porque, ó, eu vou falar o que tem luta confirmada até agora. Pela meio médio vai ter Tyron Woodley versus Gilbert Durinho. Peso pesado, Augusto Sakai e Blagoy Ivanov. Peso palha, Mackenzie Dern versus Hannah Cifers. E peso meio pesado, Clidson Abreu e Jamal Hill. Você sabe porque vai chamar Fight Night Mestre Orsano, né? Ah, esquadrão brasileiro na área. Mestre Orsano vai ficar orgulhoso, hein, André G? Nossa senhora, o esquadrão em ação o coração do Messi batendo mais forte, né, não? Boa. É isso aí. Tem mais alguma, Cowboy? A gente finaliza por aqui? Não, acho que por hoje tá por aí mesmo, né? Enfim, tô também ansioso pro evento da Amanda Nunes no dia 6 de junho. Boa. Agora daqui pra frente acho que parece que o UFC vai manter o seu cronograma em dia, viu? Vai ser bem interessante. Né? Então tem esse 6 de junho da Amanda, que tem também 5 lutas fechadas. Depois tem um dia 13 de junho. Mas enfim, daqui pra frente é toda especulação. André G, você ia falar alguma coisa? Cara, eu quero só deixar aqui a lembrança, né, de que saiu aí uma informação. Na verdade, o Chatri, né, ele é o dono do One FC, One Championship, trouxe uma notícia aí de que o One, no ano passado, foi o 4º evento esportivo com mais visualizações online em todo o mundo, né? À frente até do UFC. Tem cerca de 50% a mais de visualizações do que o evento americano. Número 4, One Championship, 5,6 bilhões de visualizações no ano passado. É ou não é de aplaudir de pé, minha gente? Porra, se é. E o One é bem legal porque eles colocam um evento no YouTube, né?
Então você consegue assistir, né? Pois é, né? Disponível aí para mais de 150 países, cara, e gratuitamente, né? O acesso é muito fácil, muito livre. Qualquer pessoa com acesso à internet é só buscar lá o One Championship e consegue encontrar eventos completos, lutas completas. É material que não acaba mais. Realmente eles estão de parabéns. Um evento aí que tem 8 anos, 9 anos de duração, chegar nesse patamar, eles estão aí, poxa, louvável essa conquista do One Championship. Boa. O André G, falando nisso aí, um evento que podia ver isso como referência, claro que cada evento tem seu projeto a seguir aí, né, de crescimento, mas o Brave também, né, porque o Brave ele tem, você consegue assistir de graça, mas você precisa usar a própria plataforma do Brave, que é no site do Brave, né, Brave, acho que é brave.tv, mas também é uma coisa interessante se entrasse no YouTube, né. Poxa, seria maravilhoso, né, a gente ter essa visualização gratuita para o mundo inteiro ali, seria uma coisa sensacional. O Brave tem essa facilidade. Aqui no Brasil, o Future FC também imitou o Brave, né? Colocou ali um aplicativo com as lutas deles disponíveis, mas muita gente, mesmo sendo o acesso livre e fácil, muita gente não sabe que é só ir lá e buscar o aplicativo. Isso. E teria muito mais facilidade se tivesse ali disponível a um clique um dos principais mecanismos de busca do mundo, né? Que é o YouTube. O principal. Também acredito que seria ótimo pro evento. Boa. O Rising também tem a transmissão pelo YouTube, né? Só pra finalizar, né? Que legal. Verdade. Boa, rapaziada. Ô, Davi, isso aí. Pode falar. Se quiser uma notícia rapidinha aqui, né? O Ariel Helwani soltou uma notinha hoje, né, rumores sobre umas lutas interessantes para junho, né? O Burgos contra o Emmett, o Robertson contra o Casey e o Sterling contra o Sanhagen, sem valer nenhum título, né? E aí, o Zé, nosso amigo do canal, confirmou quem? Marvin Vettori contra o Carl Robertson, a Raquel Pennington contra a Marianne Renault, a Roxane Modafferi contra a Lauren Murphy, né, esse embate de veteranos, Aspen Ladd contra a Sarah McMahon no dia 27 de junho, enfim, várias lutinhas aí sendo já marcadas. Tem a brasileira também, Carol Rosa, contra a Júlia Ávila em 13 de junho. Então o UFC tá voltando com tudo, hein? André G, boa noite, meu amigo. Valeu por mais um. Semana que vem tamo aí de volta. Eu que agradeço, pessoal. Muito bom novamente. Papo excelente que a gente bateu aí. É sempre muito legal poder bater esse bate-papo aqui, né, de MMA com vocês. E até a próxima. Um abraço aí para vocês. Cowboy, um abraço, meu amigo. Então, até a semana que vem. Meus amigos, obrigado pela resenha aí, pelo debate. Sempre muito bom falar com vocês. Abração para todos os nossos ouvintes aí. Nosso grupo também do WhatsApp lá, rapaziada, firmeza. Um abraço. Abração, Zé, do canal Nocaute.